Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. É de alguém esse caderno que foi esquecido aqui? Muito bem. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar então início Vamos prosseguir, não dar início aos estudos do campo da validade do negócio jurídico. Você está aí agora, né, Alessandra? Do campo da validade dos negócios jurídicos. E nós, então, vamos começar a trabalhar os chamados requisitos de validade. Requisitos de validade. Quando Marcos Bernardes de Mello trabalha esses requisitos, segundo Pontes de Miranda, ele vai dividir em sujeito, objeto e forma de exteriorização da vontade. Eu prefiro fazer uma divisão um pouco alargada. Sujeito, objeto, forma e vontade. Dividir em 4. Apesar que se vocês lerem o texto do artigo 104 do Código, nós temos apenas... Ô chefe, sabe que isso aqui alguém esqueceu aqui, viu? E é um caderno que tem anotações de aluno, tá? Ah, tá bom. Vou deixar no chat. Isso. Nada. Obrigado, senhor. Então, nós vamos seguir a ideia de 4 requisitos. Primeiro, a capacidade de fato. Nós vimos no semestre passado que toda a pessoa, por ter personalidade, tem capacidade de direito. Ou seja, toda pessoa, por ser pessoa, é sujeito de direitos. Só que nós vimos também no semestre passado que nem toda pessoa pode praticar por si os atos da vida civil. E por que essa pessoa não pode praticar por si os atos da vida civil? Porque a lei entende que lhe faltam requisitos que eu poderia chamar de aptidões para a prática desses atos da vida civil. E é por isso que o Código divide as capacidades em incapacidade absoluta e incapacidade relativa. E é por isso que o Código separa, na sua visão sistêmica, como um sistema, pessoas que podem praticar o ato, desde que com auxílio de alguém, auxílio em juridiquês e assistência, e outras que não podem praticar o ato pessoalmente, mas só representadas. Aqui está diferente de capacidade absoluta e incapacidade relativa. Uma nota aos senhores sobre isso, sobre incapacidades. Eu ainda outro dia, visitando... Chegou cedo hoje, Montesinos. Está com frio, né, Montesinos? Então, discutindo uma questão curiosa, tem um livro que um autor português lançou recentemente, que chama Lusitânia. É a história de uma família fictícia romana que mora em Lisboa, na Olícipo. E estava se discutindo a idade núbio, a idade mínima para o casamento em Roma, né? 12 para mulheres e 14 para homens. Então essa questão de aptidão para a prática de atos da vida civil, cada sociedade regula seu tempo da forma como lhe convém. É o velho debate, que não cabe a nós, da responsabilidade criminal. Se 16 anos, 18 anos, 14 anos, 12 anos. Outro dia ainda li que na Inglaterra, que acho que não sei se não tem idade mínima, mas uma criança na escola acabou matando a outra e foi presa como criança. Aqui no Brasil nós sabemos que nós temos a capacidade penal plena aos 18 anos. A discussão sobre capacidade, portanto, é uma discussão que é feita pelo parlamento a partir do sentido da sociedade. Por isso que no Brasil a capacidade plena, quando eu estava nos bancos escolares, era 21 anos. Eu entrei aqui com 18, eu era relativamente incapaz, quando eu sentei nos bancos escolares. Hoje,
grande parte do senhor já entra com 18, já entra absolutamente capaz. O código reduziu a idade da capacidade. Isso é bom ou isso é ruim? Isso não tem bom ou ruim. Cada sociedade experimenta a sua experiência histórica e, a partir dessa sua experiência histórica, escolhe o que é bom ou ruim para ela. Portanto, a incapacidade absoluta no Brasil vai do 0 aos 16. Quando eu faço 16 anos completos, eu passo a ser relativamente incapaz, no dia do meu aniversário. Muitos anos o Dr. Sidney Benetti conversava comigo que ele estava fazendo um trabalho sobre em que momento eu me torno capaz. Se é no dia do meu aniversário ou no dia do aniversário na hora que eu nasci. Por exemplo, o senhor sabe que hora o senhor nasceu? Que hora o senhor nasceu? Às 3 horas da tarde. Da tarde. Então o senhor seria incapaz no dia que faz 16 anos até 14h59, chegou 3 horas, o senhor passa a ser relativamente incapaz. É claro que isso seria inviável. Você perguntar a capacidade aos 16 anos de nascimento das pessoas, porque tem gente que pode não saber a hora que nasceu. Portanto, na hora que vira o dia do seu aniversário, você se torna relativamente capaz aos 16, e a hora que vira a hora do dia do seu aniversário, você se torna absolutamente capaz aos 18. Sobre as pessoas incapazes por deficiência, por alguma doença, por algum vício, o sistema também fez uma opção de adaptação a partir da Convenção de Nova York e, portanto, hoje no sistema nós só temos um tipo de absolutamente incapaz, de 0 a 16 anos incompletos. Não há mais nenhum inciso sobre incapacidade absoluta em razão de uma doença, ou em razão de deficiência, ou em razão de um vício. Todos os outros casos de incapacidade, ou seja, 16 a 18 e os demais, estão no artigo referente à incapacidade relativa e não absoluta, certo? E aí nós temos um problema que eu quero lembrar aos senhores e senhoras, que a Convenção de Nova York traz para os ordenamentos que aderem, e não somos só nós, todos os outros aderiram, quer dizer, todos que eu conheço aderiram. Portugal tem até o chamado Estatuto do Menor, do Maior, não menor, do Maior Acompanhado, que é o problema da relação entre capacidade e discernimento. Porque essas ideias, capacidade e discernimento, historicamente andaram juntas. Ou seja, sou capaz porque posso discernir. E podendo discernir, eu sou capaz. O que gera também um desafio para nós, intelectual, que é o seguinte: será que um menor, hoje absolutamente incapaz, com 15 anos, 11 meses e 29 dias, é muito diferente de um relativamente incapaz quando faz 16 anos no dia seguinte? A gente pode discutir isso. Será que hoje alguém com 15 anos é realmente absolutamente incapaz, como era num Brasil rural do século XIX, em que as cidades ainda eram um fantasma a ser construído? Não sei. Mas, de qualquer maneira, com relação ao discernimento, essa reforma que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe, ela tem alguns problemas. Porque, reparem os senhores e senhoras, o chamado ébrio habitual. Ébrio é o que bebe sempre, por isso que ele é habitual, certo? O senhor conhece o Vicente Celestino? Nunca ouvi falar do Vicente Celestino. Vicente Celestino. Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer aquela ingrata que me amava e que me abandonou? O senhor cantava essa música. E tem Coração de Mãe também, que a moça pede para ele. São músicas muito modernas. O Ânfila em Ribeirão canta na balada até hoje. A moça pede uma prova de amor para ele e ele arranca o coração da mãe. É uma coisa muito bonita. E daí quando ele vai levar o coração para a mãe, ele tropeça e o coração fala com ele. E fala: filho, se você me arrancou do peito pela mulher amada, eu te perdoo. Quer dizer, são músicas de alta qualidade jurídica. É tipo Luan Santana, Gustavo Lima, esse estilo. Só que é do século XIX, praticamente. Então, tornei-me um ébrio. Mas se eu tornou um ébrio, você se tornou incapaz porque se tornou um ébrio? Tem ébrio que mantém o discernimento, certo? Então, mesmo ébrio, ele é capaz. O chamado bêbado social. Eu só bebo socialmente. Só como eu faço parte da sociedade, eu bebo todo dia. Com alguém ou sem alguém, porque eu sou social. Então, o viciado em tóxico, chamado toxicômano, é o vício em tóxico que tira a capacidade? Não. É a falta de discernimento decorrente do vício em tóxico. Tanto que existe um problema jurídico, que está todo dia nos tribunais, que diz respeito aos idosos.
O senhor e a senhora sabem muito bem que o fato de eu ser idoso, eu não sou menos capaz, por ser idoso, por atingir 70, 80, 90 ou 100. O que retira a capacidade não é a idade, a chamada senilidade ou senectude. É a incapacidade decorrendo da perda de discernimento. Tudo bem até aqui? Então, quantas vezes não existem ações para invalidar testamento dizendo o idoso não estava mais nas suas faculdades? O que isso quer dizer? O problema não é o idoso ou a idade, é o discernimento. Portanto, histórico, e aliás essas ações são muito complexas. Provar que alguém testou fora das suas faculdades, isso é extremamente complicado, porque a presunção é de que eu sou capaz até que o juiz diga que eu sou incapaz, sob pena de perversão dos negócios jurídicos. Qualquer um alega incapacidade de qualquer pessoa. Naquele dia ele estava bêbado, naquele dia ele usou droga, então isso seria a destruição da segurança jurídica. Portanto, senhores e senhoras, historicamente, capacidade tem a ver com discernimento. E, portanto, a ideia de uma incapacidade absoluta seria da total falta de discernimento. E de uma incapacidade relativa é uma falta de discernimento, mas que não é total. Existe algum, mas que não está ainda completo. E é por isso que eu preciso ter o chamado, já lhe dou a palavra, assistente legal. Que não faz por mim, mas me autoriza, me acompanha, me auxilia. Se eu tenho 15 anos, a minha vontade é desconsiderada e, portanto, eu tenho representação. Pode falar. O senhor mencionou quando disse que, caso não fosse a capacidade presumida, até que o juiz provasse, poderia-se alegar que ele estava bêbado na hora do contrato. Mas, o que eu não entendi é, estar bêbado na hora do contrato não significa que ele é um ébrio habitual. Sim. E, portanto, existe uma presunção de que quem bebe e assina contrato sabia o que estava fazendo. Ele não consegue, pelo menos para a segurança jurídica mínima, invalidar dizendo naquela hora eu estava bêbado. Por isso que o sistema é: você é capaz, totalmente, você é relativamente capaz e vai ser assistido, ou é absolutamente incapaz. Neste momento, nós temos 3 figuras. E daí você pode fazer uma pergunta para responder a sua. Mas, Simão, se eu estou interditado por uso excessivo de álcool, eu sou absolutamente incapaz? Sim. Eu tenho que ser representado? Sim. Se naquele dia eu pratiquei um negócio sóbrio, apesar de eu ser incapaz absolutamente por vício do álcool, aquele negócio não é válido ou é válido? A resposta é, para responder sua pergunta, como a lei desconsidera os chamados intervalos lúcidos, a pessoa que, apesar do vício, está, vamos dizer, consciente do negócio. Para evitar exatamente esse debate, o senhor bêbado não pode alegar que estava bêbado para não saber o que estava fazendo. O senhor vai ter o erro, se o senhor bebeu e errou, o senhor vai ter o dolo, se o senhor foi embriagado, e o senhor vai ter a coação, se eu abrir sua boca e joguei álcool. Mas, de qualquer maneira, não é estar bêbado, senão simplesmente o sistema ruim. Aquele dia eu tinha tomado um remédio, aquele dia eu não sabia. Agora, é óbvio que o senhor provar a inexistência de vontade, a doutrina dá um exemplo lindo de inexistência. O senhor celebrar um negócio jurídico sob hipnose, é muito comum. Hoje em dia, as pessoas na rua são hipnotizadas para vender casa, comprar carro. Vocês viram aquele filme que o Woody Allen chama O Escorpião de Jade? Que ele é o detetive que vai investigar o crime de roubo das joias, só que ele é hipnotizado e ele é o ladrão das joias. Ele exerce as 2 funções, de detetive e de ladrão. Porque hipnotizado ele não lembra que ele roubou as joias. Mas isso é mais para Hollywood. Portanto, se o senhor provar defeito de vontade, não é por álcool, eu bebi aquele dia, é por erro, dolo, coação, etc. Como o senhor pode dizer, mas no dia que eu estava interditado, eu sou interditado, eu estava ótimo quando eu vendi a casa, mas não interessa, o senhor é interditado. Repara que o direito civil quer garantir alguma segurança. Então, dito isto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele gerou, no mínimo, uma dúvida conceitual. Porque se eu tenho uma deficiência, por óbvio que física, isso não altera discernimento. Então ninguém é mais ou menos capaz porque está numa cadeira de rodas ou porque, eventualmente, tem uma deficiência visual, tá? Porque eu posso ouvir, eu posso... Hoje, aliás, com deficiência visual, tem uma série de formas que a máquina supre os olhos humanos.
Além do braille, das técnicas antigas, né? Mas, de qualquer maneira, a deficiência que a gente chama de cognitiva ou intelectual é que gera o desafio da validade ou da invalidade do negócio jurídico. E a deficiência cognitiva, ela sempre foi encarada pelo direito civil clássico como uma forma de diminuição de discernimento, a deficiência cognitiva, não a física. E como havia redução de discernimento, eu precisava de uma proteção. Se a redução fosse em um grau pequeno, assistência. Se a redução fosse num grau máximo, representação. Então vamos pensar alguém que não tem nenhuma condição de praticar pessoalmente o ato da vida civil. Imaginemos uma pessoa que sofre um acidente automobilístico e está em coma. Aquela pessoa em coma está com uma deficiência cognitiva e não pode praticar o ato assistido, porque ele está em coma. Ele não manifesta sua vontade, certo? Tecnicamente, para o sistema, ele era absolutamente incapaz. Tudo bem até aqui? Porque ele está em coma. Ele não consegue exprimir sua vontade. O Estatuto diz não. Ele não está mais sendo considerado absolutamente incapaz. Ele é relativamente incapaz. Saiu do artigo 3º e foi para o artigo 4º. Agora a pergunta que eu faço aos senhores. Quando a lei diz que uma pessoa em coma é relativamente incapaz e deverá ser assistida, isso resolve a vida daquele cidadão ou daquela cidadã que está em coma? É uma solução falsa, certo? Porque não tem como ela se manifestar com assistência. Tá claro isso, senhores? Ela está numa cama hospitalar respirando por máquinas. E ela tem que, naquele dia, dar o recibo de que recebeu o aluguel. O inquilino vai pagar para ela. Não, meu pai está em coma por causa de um acidente. O inquilino diz assim, então não vou pagar o aluguel, porque eu não tenho recibo, como é que eu vou pagar o aluguel? Não, mas vem cá, eu vou dar o recibo pelo meu pai. Daí a pessoa estudou direito e fala assim, não, você não pode, porque não existe mais incapacidade absoluta por falta de discernimento. Bom, se eu não posso, como é que eu faço? Aquela pessoa precisa ir ao INSS e receber a pensão. Ela não pode emitir uma procuração para mim, porque ela está em coma. Vocês estão entendendo o problema prático disso? O Estatuto criou um problema prático. As pessoas que estão sem nenhuma condição de discernir por uma doença grave, elas têm que estar hoje assistidas, auxiliadas e não representadas. E quando eu dei a palestra sobre o Estatuto, no ano que o Estatuto saiu, lá na Procuradoria da Bahia, na Defensoria do Estado da Bahia, os defensores públicos olharam para mim e falaram assim, mas professor, todo dia a gente tem que interditar pessoas humildes que estão em estado de total demência para receber a pensão, senão elas morrem de fome. E agora o senhor está dizendo que o Estatuto não deixa mais interditar essa pessoa com total demência? Não, pelo texto do Estatuto não deixa. Ele é relativamente incapaz. Mas como relativamente incapaz? Ele está com demência numa cama hospitalar? Eu falo, bom, o problema do Estatuto não é nosso. Como é que o direito faz para dar volta quando a lei erra? O direito dá volta quando a lei erra. É a teoria do caos, né? A borboleta bate asa na América do Sul, dá o tufão na América do Norte. Resolve-se, porque nós não podemos deixar uma pessoa que está em cama hospitalar sem pensão, certo? Do INSS, que vai morrer de fome. Então o direito pode dizer assim, como o Estatuto quis protegê-lo, o senhor vai morrer de fome por causa do Estatuto. Reclama com quem? Com o Estatuto. Que aliás é do senador Romário, como nós sabemos, um grande jurista. Um jurista com J maiúsculo. Senador Romário. Tem vários senadores emblemáticos, né? E depois o Tiririca dizia, pior que tá, não fica. Sempre vai piorando, é impressionante isso. Não chegamos ainda no pior que tá, não fica. Mas daí como é que o direito faz para resolver quando a lei erra? Sabe como a gente chama? É o velho bypass. Passa a lei para trás. Porque eu não posso dizer que essa pessoa que está em coma é relativamente incapaz. Não posso. Daí sabe o que eu digo? Que ela é relativamente incapaz porque a lei diz que ela é. Só que ela tem representação e não assistência. Eu misturo os dois institutos, crio um híbrido inútil, mas para dar atenção àquela pessoa que precisa da pensão dela. E que a lei não pode deixá-la à míngua porque o senador Romário decidiu que a pessoa com deficiência não pode ser absolutamente incapaz, porque isso é preconceito. A grande questão jurídica do Estatuto é, todo mundo que é absolutamente incapaz é vítima de preconceito. Coitadas das crianças até 16 anos. São todos uns idiotas. Todos vítimas de preconceito. Aliás, você olha aquela criancinha pequenininha na rua, você fala, seu imbecil, a primeira coisa que você fez com uma criancinha, você grita. Afinal, quem é incapaz é idiota para o sistema. Não, quem é incapaz é porque precisa de algum auxílio que os outros não precisam. A coisa é muito simples. Ninguém trata a pessoa como um ser humano inferior.
A gente acredita que tem algumas pessoas que, pela sua condição, precisam de maior cuidado. Somente isso, certo? E era isso que a lei fazia. Hoje não. Hoje a lei não faz. A lei fala assim, o senhor é absolutamente incapaz? Não, o senhor é relativamente. Mas eu estou em coma. Mas o senhor é relativamente, não me enche o saco. Eu preciso receber pensão. Mas o senhor é relativamente. O senhor tem que chegar lá no INSS em coma com o seu assistente legal e dizer, ele é meu assistente, mas estou em coma. Não interessa. Se chamar o senhor de absolutamente incapaz, o senhor é menos que os outros. Ninguém é menos ou mais pela qualificação jurídica. Mesmo porque a deficiência ou a doença ou o vício não são binários. Ou é tudo ou é nada. Eu posso ter interdição parcial para certos atos e não para outros. Que no final o Estatuto fez o quê? O Estatuto, no artigo 6º, ele vai dizer que todos somos capazes para os atos existenciais, pessoais, casar, adotar, planejar, já lhe dou a palavra, planejar a própria família, mas alguns não são capazes para os atos patrimoniais. Comprar, vender, dar recibo, receber, etc. O porta-voz se chama curador. É assim, doutora, na área de família, quando a gente dava o curso inteiro de família, que agora a gente só dá um pedacinho, a gente chegava em tutela e curatela. É o último tema do curso de família. E lá a gente explica que o código traz uma lista de quem são os possíveis curadores da pessoa com deficiência. E os possíveis curadores começam sempre cônjuge, companheiro, filhos. Tem uma lista ali de quem, a senhora falou porta-voz, é um bom termo, de quem é porta-voz, de quem fala por ela, tá? E a lista normalmente segue a ordem do código. O juiz só inverte a ordem no melhor interesse da pessoa com deficiência. Então imaginemos a senhora que uma senhora está em coma e o marido está muito idoso e não consegue mais ajudá-la. Então o filho vai ser nomeado curador, senão seria o marido. Às vezes o marido está com deficiência física, inclusive pela idade avançada, tá? E nesse caso, quando uma pessoa não tem filho, não tem marido, chama-se curador dativo. O juiz encontra alguém e nomeia de curador. Muitas vezes, doutora, tem curadores que são primos, sobrinhos, ou seja, os colaterais. É muito comum. No escritório nós temos um caso que a senhora, a curatelada, ela nunca se casou, nunca teve filhos. Ela tem uma deficiência em grau médio. Ela não é uma pessoa que está sem nenhum discernimento. Ela sai, ela faz compras, mas, por exemplo, ela não sabe se uma Coca-Cola é mais cara do que um celular. Ela não consegue discernir preços e valores. Mas ela consegue discernir, por exemplo, coisas da vida dela. Eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, eu gostaria de passear. Então não é uma pessoa que está incapaz absolutamente. Ela tem uma curadora que é a prima, porque ela nunca teve filhos e os pais já faleceram. E é muito bonito esse caso, porque eu pedi para o juiz para levantar a curatela dela parcialmente e consegui. Porque essa senhora, ela tem muito patrimônio, a curatelada. E ela tinha um problema sério, porque quando você tem um curador, doutora, como o curador administra patrimônio alheio, ele presta contas ao juiz. Todo final de ano ele precisa fazer uma planilha de quanto o juiz liberou de dinheiro e quanto ele gastou. Se liberou 100 e gastou 90, tem que falar onde estão os outros 10. Então, o curador tem uma série de problemas no dia a dia. Ele é um cara que é um fiscal não remunerado e que tem um baita trabalho. O fiscal. Um administrador não remunerado, fiscalizado pelo juiz e que tem um baita trabalho. E esse caso é muito bonito, que quando saiu o Estatuto de Pessoa com Deficiência, eu falei, eu vou conseguir liberar parcialmente a interdição dessa senhora. E o que eu fiz? Eu pedi ao juiz que liberasse para ela quantia mínima de dinheiro para que eu não precisasse prestar contas, para que ela pudesse gastar como ela quisesse. Ou seja, um dinheirinho, para ela um dinheirinho, porque ela tem um patrimônio enorme, que eu não preciso prestar contas para o juiz. Por que isso é bom? Porque se essa senhora quiser ir na padaria comer um doce, eu não vou ficar prestando contas para o juiz. Ela foi lá e comeu um doce. Uma pessoa rica, daquele patrimônio, tinha que ter um pedacinho para ela. E o juiz liberou. Tudo bem que o juiz é um dos ótimos juízes, eu tenho uma ótima relação acadêmica com ele, e ele entendeu que aquela senhora precisava ter um pouquinho de autonomia. Então, senhores, não é binário, tá? É tudo ou é nada. Pode ser relativamente incapaz em graus de incapacidade, de acordo com certos atos da vida civil. A capacidade é isso. A capacidade é isso. Não se esqueçam que quem pratica atos sendo absolutamente incapaz, pessoalmente, o negócio jurídico é nulo, e quem pratica atos sendo relativamente incapaz,
sem assistência, o negócio jurídico é anulável. Muito bem, vamos falar então do objeto. O objeto do negócio jurídico, ele deve ser possível, lícito, determinado ou determinável. Possível, lícito, determinado ou determinável. Vamos começar com a ilicitude, que é algo muito bonitinho. Se os senhores vão ler os antigos, eles vão dar exemplos de ilicitude que hoje nos parecem totalmente descabidos. O ilícito é aquilo que a lei diz, simplesmente não pode ser objeto. Não pode ser objeto. O exemplo clássico de ilicitude é o artigo 426, travou. Eu fui para o 496 e voltei. 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva. A lei diz que quem puser no seu contrato venda da herança que você ainda não recebeu, que seu pai está vivo, sua mãe está viva, seu avô está vivo, sua avó está viva, você pratica ato nulo. Essa nulidade vem de uma ilicitude do objeto, porque o legislador entende que naquele caso ele não quer que a gente venda herança de pessoa viva. Alguém imagina por que o legislador não quer que com o pai ou a mãe dos senhores vivos os senhores saiam cedendo herança, doando herança, vendendo herança, permutando herança? Por quê? Se o pai dos senhores ou a mãe está viva? Não, porque não ia produzir efeitos até ele morrer. Calma lá. Eu vendo hoje, mas não entrego hoje, certo? Estamos de acordo com isso, senhores? Eu vendo hoje, mas não entrego hoje, porque meu pai está vivo. Então não é porque você vai apoucar, mas tem quase a ver com isso. Fala. A morte da pessoa com herança seria mais desejada. Isso. Ah, então Silvio Rodrigues diz isso. Votus alicujum mortis. Se eu vendo a herança do meu pai vivo para o senhor vai torcer, morre, velho, porque eu preciso da herança. Chamado votus alicujum mortis. Ou seja, eu vou ficar desejando morte alheia. Mas existe um outro detalhe que a lei proíbe. Isso é verdade que está na maioria. Aliás, vocês sabem como é que chama o pacto em que eu vendo herança de pessoa viva? São os chamados pacta, que é o plural de pactum, corvina, o acordo dos corvos. Porque o corvo é uma ave que tem uma peculiaridade. Alguém sabe a peculiaridade do corvo? Oi? Ele circula perto dos mortos, mas por quê? O senhor chegou quase. Por que o corvo circula perto do morto e o urubu não? Porque o urubu come carniça, carne podre. O corvo gosta de carne quente, então ele fica esperando morrer e já desce para, principalmente o olho, de pessoa recém-morta. Então os pacta corvina é o desejo do corvo. Morre logo para eu me alimentar do seu corpo. Morre logo para eu me alimentar da sua herança. Isso me lembra um problema jurídico grave, que quem assistia Pica-Pau tinha o corvo, né? E as pessoas chamavam o corvo de Zé Curubu, mas se é Zé Curubu, é urubu, não é corvo. Porque o corvo não é o Zé Curubu do Pica-Pau, certo? Tudo bem, nós estamos falando de um assunto óbvio para os senhores, certo? Isso é óbvio. O senhor assistiu ontem o final da House of Dragons? Eu parei no meio, não vai contar o finalzinho, que eu dormi nos 10 minutos finais, já estava tarde. O corvo se chama Jubileu. Eu falo para os senhores para concurso precisam ter cultura geral. A última fase da magistratura de São Paulo. O Zé Curubu é corvo? Não, porque é urubu. E como chamava o corvo? Jubileu. Mas tirando esse detalhe todo, o senhor tem mais alguma ideia do porquê que eu não possa vender, doar a herança do meu pai se meu pai está vivo? Oi? Aí não é proteger bem de família, é proteger a mim mesmo. Se o senhor concorda hoje que seu pai vive, o senhor sai vendendo, a tentação de vocês e dos seres humanos em geral seria gastar. Eu digo de vocês que meu pai já morreu, eu poderia ceder herança, mas seria gastar antes, antecipadamente. Então a lei não quer isso. Ela não quer que deseje morte de alguém
ou que a senhora saia dissipando um patrimônio que virá a ser seu. Então, nós temos uma ilicitude jurídica, tá? Não pode, já lhe dou a palavra. E se puser no contrato, estou cedendo a herança do meu pai que está vivo por 100 mil reais, esse contrato é nulo. Tudo bem? Pode falar. Mas também o problema você cede a outrem o direito de propriedade que você não tem e não necessariamente sabe se vai ter. Como é que isso funcionaria? O senhor disse uma frase que o senhor não estava aqui ontem. O senhor estava aqui ontem? Não, o senhor estava ajudando lá o Pedro. Eu falo, ele tira os alunos ficam com defasagem gravíssima de conteúdo. Gravíssima. Ontem eu dizia, doutor, que você pode prometer bem alheio, que está no plano da eficácia. Então, em tese, se eu quiser correr um risco, a lei não permite, mas esse argumento não vale. Se eu quiser correr o risco de comprar a herança do seu pai com seu pai vivo e ele gasta tudo, é um risco meu. Eu poderia correr esse risco, em termos negociais. A gente pode comprar bens futuros, a gente pode negociar bens que possam vir a não existir, chamam-se contratos de risco aleatórios. Esse não é um bom argumento. Mas, é claro que se o senhor pensar, quando foi a reforma do Código, eu falei para a Comissão de Contratos, eu fiz o projeto dos parágrafos do 426. Para excepcionar essa regra, nós criamos 6 parágrafos no 426, para excepcionar a regra dos Pacta Corvina. Foi um projeto que eu fiz com o Tartucci e com o Bunazar há muitos anos, inspirado na lei portuguesa. Agora, então, no projeto de Código Civil. Mas eu disse para a comissão, nós devemos trocar o nome do 426, pergunta, não é uma afirmação, herança de pessoa viva. Vocês concordam que não existe herança de pessoa viva? Existe patrimônio de pessoa viva, herança de quem já morreu. Então, tecnicamente, o 426 tem um problema. Se meu pai está vivo, eu não tenho herança do meu pai, eu tenho patrimônio do meu pai que é dele, certo? Mas por que nós não trocamos o termo herança de pessoa viva? Porque ele é tão usual na codificação que é mais fácil de entender do que começar a falar. Patrimônio que um dia será meu quando meu pai morrer. Então fica herança de pessoa viva. Mas tecnicamente não existe herança de pessoa viva. Existe patrimônio de pessoa viva. Tá claro isso? Portanto, esse argumento não vale. Porque no plano de eficácia eu posso vender o que não é meu, desde que depois eu compre antes e entregue. Foi o que eu falei ontem. De qualquer maneira, senhores, a ilicitude então pode estar no objeto. Não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva. A lei cria ilicitude. A ilicitude pode estar a partir do direito penal, certo? Há certos objetos que são ilícitos, que são proibidos pelo direito penal, como as drogas. Eu não posso, por exemplo, pôr num contrato, vamos supor que não é meu caso, que eu sou um cara muito querido no corpo docente, que eu tenho um desafeto com um professor. Pode acontecer. Não é meu caso, eu só tenho afetos. Só que os afetos tido positivos e negativos. Depois no quarto ano vocês vão descobrir que afeto não é só quando a gente ama. Quando a gente odeia também é afeto. O contrário de afeto é indiferença. Não é ódio e amor, são as duas faces da mesma moeda. Eros e Thanatos. Mas vamos supor que um professor que não eu, que sou muito querido, tenho só amigos, tem um professor que seja um desafeto. E vamos pensar que ele contrata um aluno, que é um aluno mais festivo, que queira dar uma surra nesse professor, nesse meu desafeto. Chama prestação de serviços. Dá uma surra no professor. Objeto ilícito, certo? Eu não posso contratar alguém para bater nos outros. O chamado matador de aluguel. Objeto ilícito, tirar a vida de alguém. Agora, olha que coisa bonitinha. Se eu contrato um pintor para pintar minha casa, ou um aluno para bater num professor, os dois contratos são de prestação de serviços. Só que um objeto é lícito, o outro é ilícito. Mas é um serviço. Apagar o meu desafeto. Bater no meu desafeto. É um serviço. Só que o objeto é ilícito. Prática de crime. Ah, professor Simão, eu gosto muito de fazer aposta em rinha de galo. Os galos, para ver qual galo mata o outro antes. Não pode. Mas eu adoro isso, professor. O objeto é ilícito. Eu adoro rinha de galo, eu adoro briga de cachorro. Não, o objeto é ilícito. É o que eles querem fazer com Portugal e com Espanha com a tourada. Que hoje, assistir a uma tourada é como assistir a um show, a um espetáculo de dança ou a um jogo de futebol. Só que, pelos maus tratos aos animais, Portugal e Espanha querem proibir as touradas. Até em Portugal o movimento está mais avançado e já há vários movimentos contra as touradas. Mas é muito engraçado isso, que a primeira vez que eu fui a Portugal, e única que eu assisti a uma tourada, e eu falei, nunca mais põe o pé aqui, que eu não achei nada engraçado aquilo, achei, aliás, aquilo deprimente. A tourada era um evento cultural
de muita monta. Hoje ela foi esvaziando, praticamente tem uma reminiscência de pessoas que gostam de tourada. E a tourada está mais localizada em cidades de interior de Portugal, não em Lisboa, como era antigamente a Praça de Touros. A Espanha não. A Espanha ainda tem tourada como um elemento cultural. Então, por exemplo, rinha de galos, briga de cachorro no Brasil, objeto ilícito. Na Espanha, se tinha uma tourada, objeto ilícito. Você vai lá e assiste a um ato que alguns chamam de tradição cultural, outros chamam de massacre animal. Depende da leitura que você queira fazer do ato. Professor, mas nesse sentido, acabar com a tourada em Portugal e Espanha não seria o mesmo que terminar aqui no Brasil com a vaquejada? Bom, se o senhor quiser, eu falo. Se o senhor quiser, eu falo. O senhor sabe o que aconteceu com a vaquejada no Brasil, certo? O Supremo um dia disse, vaquejada é crueldade animal, não pode. No dia seguinte, o Congresso mudou a Constituição e falou, pode. Por quê? Porque existe um detalhe. E foi assim mesmo, senhores. O Supremo disse não em um dia, 3 dias depois tinha emenda constitucional aprovada por todos os parlamentares dizendo que podia ter vaquejada no Brasil. É o debate, doutor, entre a experiência de um povo e o seu legislador e o seu judiciário. São debates históricos. O parlamento português nunca se debruçou sobre o tema, porque há uma sensação de que o parlamento vai dizer que pode ter tourada. Então cada país fez uma opção histórica pela sua cultura. Isso é cultural. E daí, o senhor pode dizer, mas Simão, está errada a Constituição falar que pode ter vaquejada. Eu digo, errado ou certa? Não, porque o errado ou certo aqui foi aprovado pelo parlamento, com todas as regras de legislação, ou seja, de rito legislativo, o que é errado, o que é certo. É difícil, é difícil. O senhor queria falar? Alguém queria falar? Bom, a ilicitude, portanto, também passa por um campo que cada vez é mais revisitado e repensado, que é o campo dos bons costumes. Quando eu estudei em 1992 essa matéria, vocês abriam a obra do professor Silvio Rodrigues e iam para o rodapé do Silvio Rodrigues, em que ele dava um julgado muito atual, nos anos 90, de ilicitude por atingir os bons costumes. Qual é que era o julgado? O sujeito tinha uma casa, ele alugou aquela casa para fins comerciais e não perguntou que loja que o senhor vai ter aqui. Só alugou para fins comerciais. E o que o locatário desenvolveu na loja? Os senhores podem usar o termo romano, um lupanário. Os senhores podem usar o termo francês, maison de tolérance, ou o termo brasileiro, que se não estivesse gravando eu falaria puteiro. Como está gravando eu vou falar uma casa de encontros sexuais remunerados, porque está gravando. E aí, quando o locador descobre que na casa dele havia aquele desenvolvimento de uma atividade econômica, mas não tão de acordo com a moral e com os bons costumes, ele pede o despejo por nulidade do contrato. Ele fala, eu quero tornar nulo o contrato, o objeto é ilícito. Alugar uma casa e agora tem um lupanar. Tá certo? Aliás, se algum dia alguém for a Pompeia, uma das coisas mais legais de Pompeia é entrar no lupanar para ver que cada moça punha a sua habilidade desenhada para você escolher por habilidade. Aí o juiz disse o quê? Prostituição, nulo contrato. Objeto ilícito, pode sair da casa. Daí tinha um problema, né? Os garçons que trabalhavam em estabelecimentos como esse, que eles pediam vínculo empregatício e o juiz dizia não. Hoje o juiz diz sim, porque ele é um garçom. Ele não está em atividade de prática sexual. E mesmo a prostituição, que no passado era tida como um grande tabu de licitude do objeto, nós já vimos julgados que o sujeito contrata, não paga e o judiciário manda pagar. Portanto, essa noção de bons costumes é uma noção que vai mudando com o tempo e com o lugar. Outra coisa para falar para vocês sobre bons costumes. Sempre se entendeu, historicamente, por isso que eu falo que bons costumes tem a ver com o tempo e com o lugar, que a cirurgia em que havia a transgenitalização masculina era uma agressão aos bons costumes. Tanto que o primeiro caso famoso de uma pessoa transexual no Brasil que fez a cirurgia, ela foi a Suíça, porque o Brasil não permitia. Foi aquela, ela é famosa, é a Roberta Close. Ela conseguiu mudar graças à lei suíça. Quando chegou no Brasil, ela pediu para mudar os documentos.
que ocorreu aqui? Não, senhor. O senhor nasceu Roberto, morre Roberto. Mas meu fenótipo é de Roberta. Não adianta. Isso fere os bons costumes. Estou dizendo isso nos anos 80, tá tudo bem? Isso não é agora, não é 2025. E agora nós caminhamos tanto para o lado da proteção da individualidade humana, que a pessoa hoje, para mudar de nome, basta se autodeclarar, certo? Não precisa de processo, não precisa de ação. Por muitos anos, o judiciário só admitiu a troca de nome da pessoa transexual a partir de uma prova que ela tinha feito a cirurgia de transgenitalização. Isso tudo mostra como o direito diz não porque ofende aos bons costumes, certo? Hoje o direito diz sim, basta que eu me identifique com o gênero para trocar de nome. Não preciso de mais nada. Eu estou falando que em 1980 se dizia não, você não pode. Isso é bons costumes, isso é ilicitude. Quem que levantou a mão aqui? O senhor? Eu ia fazer uma pergunta relacionada ao caso que você falou, e eu queria perguntar se a prostituição é crime ou a cafetinagem? A cafetinagem. A cafetinagem. Mas você sabe que quando eu era aluno ainda tinha crime que era trotuar, que era crime de fazer prostituição na via pública. Sabe se oferecer na via pública? Isso era crime. Na casa fechada, não. Mas eu acho que o trotuar não é mais crime, deve fazer uns 200 anos, doutor. Porque em 2006, eu acho, caíram vários crimes contra os costumes, que estavam no Código Penal. Aquela ideia que existiu no Brasil quando eu era aluno, para o senhor ter uma ideia, você deflora uma mocinha virgem. E daí é crime. Mas se você falar para ela, vamos casar, o casamento apaga a pena criminal. Então, portanto, ela podia ter, não 14 anos, que era estupro de vulnerável, mas 15, 16. E daí o senhor era ilibado da pena criminal porque ela casou. Como se todo o problema da mulher perder a virgindade fosse perdeu a virgindade e não casa. Ó Jesus, era isso que o Código pensava. Isso caiu em 2006. Então a noção de crimes contra os costumes também tem a ver com a ideia de bons costumes, claro. E a ilicitude do objeto tem a ver com a ideia de bons costumes. Cirurgia de transgenitalização. Outra coisa que se discutiu muito no Brasil e se discute ainda, essa não está superada. Se atinge os bons costumes, cirurgias em que eu faço, como é que chama aquilo? Que eu extirpo partes do corpo e para alterar a minha forma. Por exemplo, o mais famoso é chamado homem lagarto ou homem cobra, que ele faz uma série de tatuagens e bifurca a língua. Já ouviram falar disso? Esse é um outro tema que se debate se isso fere ou não os bons costumes, poder transformar uma pessoa num lagarto. Enquanto a questão da transexualidade, do transgênero está superada, ainda há questões, sim, que batem nos bons costumes. Fala, Pedro. Há um tipo de enumeração de quais são os bons costumes? Não. Porque eles me parecem ser um pouco subjetivos e estarem transpostos na norma. E assim, É o seguinte, Pedro. a questão histórica dos bons costumes, eles estão historicamente alinhados a uma parcela conservadora da sociedade. Isso não seria uma forma de privilegiar uma forma de ver o mundo? Uma forma de ver o mundo. O senhor sabe até que ano era crime? Crime e com enforcement, tá? Não era crime... Porque no Brasil, por exemplo, tinha crime de adultério. Estava lá no código. A gente brincava, se tiver crime de adultério mesmo, não vai sobrar um juiz solto. Então, o crime estava lá, mas era um criminho, ninguém olhava. Você sabe até que ano manter relação homossexual na Inglaterra mandava você para cadeia? Até os anos 60. Só depois dos anos 60 que isso mudou. Ou seja, foi ontem, porque anos 60 para a história são 50 anos, tá? Então, deixa eu te dizer uma coisa sobre a sua pergunta sobre o conservadorismo. Por óbvio que bons costumes têm uma valoração. O que é bom e o que não é bom. E tudo isso já parte de uma premissa da sua visão de mundo. Agora, por óbvio que todas as questões de bons costumes que passaram pelo sistema eram ligadas a questões de índole sexual, lato sensu. E, portanto, claro que permeadas pelo conservadorismo. Mas eu não sei se não seria melhor usar, ao invés de conservadorismo, reacionarismo. E aí é um outro campo de debate. Porque o conservador, eu não posso entrar nisso, Chesterton, ele não quer mudar. Ele se apega ao presente como forma de segurança.
O reacionário é o que ele vê o outro sempre com desconfiança porque não é igual a si. Não é a mesma coisa. Conservadorismo e reacionarismo. São coisas diferentes. Mas sim, a sua resposta está certa. Tem a ver com moral sexual. Normalmente. Normalmente. Tanto que meus exemplos são todos com moral sexual. Porque era esse o debate. Tá? Hoje o professor Otávio escreveu 2.000 páginas para explicar qual é a leitura que ele tem dos bons costumes hoje. É uma outra leitura. Ele fez uma leitura histórica no Brasil sobre os bons costumes. Ilicitude do objeto. Muito bem. Aliás, tem ilicitudes criminais que o governo, a polícia fecha os olhos. Vocês sabem quais são? O jogo do bicho. Não é uma contravenção penal? E as pessoas falam dela como se fosse falar de futebol, de basquete, né? Então, nem todo ilícito é ilícito à luz do governo, à luz da polícia, à luz da sociedade. Muito bem. Sobre possibilidade jurídica. A primeira é a possibilidade física ou material. Se eu disser aos senhores e senhoras que se tirarem uma nota boa, eu dar-te-ei, exemplo Silvio Rodrigues, tá? Não é meu, um centauro. O centauro é um objeto fisicamente impossível. Mas há dúvidas. Depois do Harry Potter, eu sempre achei que era. Com o Harry Potter, eu tenho sérias dúvidas se o centauro é fisicamente impossível. Tinha uma novela nos anos 80, que os senhores não eram nem 90, que os senhores não eram nem projeto de gente, que o sujeito tinha uma missão. Ele celebrou um contrato. Chocar um ovo na axila. O senhor quer o termo popular de axila? No sovaco. Chocar o ovo no sovaco, porque ele achava que chocando o ovo no sovaco ia nascer um diabinho do ovo. Isso é novela. Então, é juridicamente, é fisicamente impossível que de um ovo de galinha nasça um diabinho. Dragão nós já vimos que é possível, a partir agora da House of Dragons. Tudo que a gente achava impossível no passado, nós estamos revendo os nossos conceitos. Mas ainda chocar diabinho no sovaco, me parece que o objeto é fisicamente impossível. Se eu falar para os senhores, hoje, enquanto não há o teletransporte, quem chegar de São Paulo a Manaus em 1 segundo ganha tal. Objeto impossível, porque ninguém consegue chegar fisicamente daqui a Manaus em 1 segundo. A não ser que você esteja dentro do avião pousando em Manaus. Daí você chega em 1 segundo. O objeto, além de fisicamente impossível, pode ser juridicamente impossível. Por exemplo, existem bens que eu gravo, eu vou fazer uma mácula com uma cláusula chamada de inalienabilidade. O que significa alienar, tornar alheio. Se ele é inalienável, eu não posso torná-lo alheio. Vender, doar, permutar. Então, se eu tenho um bem inalienável e eu coloco esse bem como objeto de um contrato, a doutrina diz que ele é juridicamente impossível. Que eu não posso vender o que é inalienável. Existem impossibilidades jurídicas muito interessantes que não têm necessariamente a ver com o objeto. Existe uma diferença mínima de idade entre adotante e adotando no Código Civil Brasileiro. Vocês sabem qual é? 16 anos. Ou seja, eu com 16 posso adotar alguém com 0. Eu com 17, alguém com 1. Por que a lei não deixa alguém com 18 adotar alguém com 18? Porque pela proximidade de idade não seria adoção no sentido técnico. Então, já lhe dou a palavra. Então, se eu com 30 pretendo adotar alguém com 28, juridicamente é impossível essa adoção. Na verdade, a ilicitude tem esse cunho negativo, ou de crime, ou de moral e bons costumes, ou de torpeza. Quando eu falo que o objeto é juridicamente impossível, a lei diz não, mas não qualifica. Agora, é verdade que não há grande diferença conceitual entre dizer não pode vender herança de pessoa viva, não pode vender bem inalienável. Você pode dizer que é uma impossibilidade jurídica, tá? É verdade que esse campo não é claro. A senhora tem toda a razão. O fato é que os dois, ou por ilicitude ou por impossibilidade, vão dar no mesmo caminho. O contrato vai ser nulo. Mas a senhora tem toda a razão. Não é uma distinção que você consegue chegar no milímetro.
Por isso que a gente fala impossível ou ilícito. E acaba caindo no mesmo pacote. Só tem toda a razão. Eu não vou diminuir sua pergunta, não. É difícil. Normalmente no ilícito a gente pensa mais em torpeza, em ato ilícito, em crime, mas não é só isso, não. Tá? Depois, então, tem impossibilidade jurídica e impossibilidade física. Depois tem a chamada determinabilidade. O objeto deve ser determinado ou determinável. A diferença entre o que é determinado e o que é determinável é o momento da determinação. O determinado o é desde o início. O determinável pode ser determinado, mas ainda não é. Então, se eu lhes digo, dar-te-ei o carro, placa XPTO, ano tal, modelo tal, é um carro determinado. Ele reúne todas as qualidades de identificação de imediato. Todas as qualidades. Se eu lhes digo, tenho 2 cachorros que nasceram da minha cadela, o macho e a fêmea. Eu lhe darei o macho. O cachorro está identificado, ele é determinado desde logo. Quando eu digo que ele é determinável, é aquele que pode ser determinado, mas ainda não o foi. Ou seja, ele reúne condições de ser determinado, mas ainda não foi. Vou dar um exemplo da cadela. Nascem 4 cãezinhos da minha ninhada, tudo bem? Eu digo, vou lhe dar um dos 4. Um dos 4 é determinável, mas não é determinado. Em que momento que eu saberei qual dos 4 que eu estou entregando? Quando eu escolher e disser, é este. Por isso vocês vão ver comigo o semestre que vem, na obrigação de dar coisa incerta, ela é determinável. Eu vou dar uma vaca do meu rebanho, uma saca de café do meu armazém. Tá claro isso? E por que ele é determinável? Porque é um dos 4. Eu sei qual deles, eu não sei qual deles será, mas sei que será um dos 4. A determinabilidade normalmente vem ligada a um gênero. Um cachorro da minha ninhada. Uma vaca do meu rebanho. Ou simplesmente, dar-te-ei um livro. Se eu falar para vocês, dar-te-ei um livro, vocês concordam comigo que o grau de indeterminação é grande, certo? Pode ser romance, pode ser jurídico, pode ser crime, pode ser em português, pode ser em alemão, mas eu consigo chegar a um livro, certo? Agora, a indeterminação pode ser, sabe por quê? Por causa do lugar. Eu posso dizer para vocês, dar-te-ei tudo que está dentro do meu cofre. Vocês concordam comigo que vocês não sabem o que é hoje. Mas vocês sabem que o que tiver no cofre vai ser dado. E, portanto, ele é determinável pelo lugar. Aliás, há um legado muito interessante que chama legado de coisa de certo lugar. Dar-te-ei não, por testamento. Deixa para o sobrinho João os móveis da sala de jantar. Eu não sei se tem 2 cadeiras, 3 quadros, mas eu sei que eu vou determinar quando eu olhar a sala de jantar. Tudo bem até aqui? Vocês podem também ter uma indeterminabilidade porque existe algum risco. A indeterminabilidade por algum risco é o seguinte, você chega de manhã e diz assim para o pescador, normalmente quantos quilos de peixe o senhor traz por dia? Eu trago 4 a 5 quilos, ou 10 quilos. Eu compro tudo que você pescar. Tudo que você pescar, eu não sei se é um peixe, são 2 peixes, 10 peixes, ou se aquele dia der tudo errado, é 0, certo? Mas eu posso determinar. Tudo que o senhor trouxer hoje é meu. Isso é determinável. Tudo bem até aqui? Agora, se o objeto for indeterminável, aí a obrigação, o negócio jurídico é nulo. Por exemplo, dar-te-ei coisas. Coisas é um grau de indeterminação tão grande que eu não consigo sequer saber quantas, nem o quê. Ninguém pode exigir isso. Tem um exemplo muito interessante de indeterminação de pessoa. Eu gosto muito desse exemplo, porque não é de coisa, que é o legado, o testamento do Alexandre Magno. Deixarei todos os meus bens para o mais valoroso dos meus guerreiros. Isso é um critério totalmente subjetivo. Você não consegue identificar a pessoa, como você não consegue identificar a coisa. Dar-te-ei coisas é muito amplo. Dar-te-ei móveis da minha casa já não é tão amplo. Uma vez a minha irmã foi comprar um apartamento, há muitos anos, quando ela comprou a casa dela, e a vendedora ia deixar alguns móveis que não ia tirar da casa.
E daí você vai ver o contrato feito pelo corretor, é assim: a vendedora deixará alguns móveis. É uma cláusula boa essa contratual, né? Alguns móveis. Isso é indeterminação total, porque alguns podem ser 2, não são alguns. Mas de 2 a 50, ou a 100, ou a 500, dá alguns. Depende de quanto vocês têm na casa. Daí eu pus assim, anexo 1. Os alguns móveis são, e daí escrevi tudo para não ter rolo. De qualquer maneira, a indeterminabilidade gera a nulidade do contrato. Muito bem, determinado ou determinável, certo? O seu conteúdo. Com relação à forma. Alguma forma, como eu lhes disse na existência, sempre irá existir. Forma verbal, escrita, gestual, o silêncio quando a lei imputar efeitos, a chamada forma tácita. É muito interessante, porque quando morre alguém, pelo princípio da Cesine, vou escrever aqui na lousa. O dia que eu for chique, eu quero só dar aula em inglês, assim. Acho que eu vou largar o direito civil só para dar aula em inglês. Eu acho tão chique isso. Balfour versus Balfour. Vocês sabem quem foi o Lord Balfour? Quem foi o Lord Balfour? O senhor devia saber. Do mandato da Palestina. Quem foi Lord Balfour? Bom, pelo princípio da Cesine, quando eu morro, automaticamente a herança passa aos descendentes. É assim, o último suspiro do morto é o primeiro sorriso do vivo. Então tá todo mundo assim chorando, papai vai morrer, o papai morre, todo mundo, oba, vamos dividir a herança. Já larga o cadáver insepulto. O senhor leu certamente o, como chama? Incidente em Antares. Quem falou? O senhor leu? E na hora que a dona Quitéria volta, ela fala assim, minhas joias, roubaram as minhas joias. E o doutor Cícero, que morreu também, mas morreu depois, disse, não, eu fui ao seu velório e a senhora estava sem as joias. Como? As minhas filhas não me puseram no esquife com as joias? Não, as suas filhas não me puseram no esquife com as joias. E ela volta, então, e vai ver... Exatamente, o senhor leu mesmo. Ela volta e vai ver as 4 filhas e os 4 genros brigando já 24 horas pelas joias dela, em cima da mesa. E os genros e as filhas brigando, eles começam a sentir um cheiro de cachorro morto, era o cheiro dela. Que cheiro estranho, cheiro de cachorro morto, uma coisa molhada e tal. Daí ela chega, dá uma bronca em todo mundo, pega as joias todas que estão sobre a mesa, joga na privada e diz assim, as minhas joias pertencerão ao rio Uruguai. Então o morto, o primeiro sorriso do vivo decorre imediatamente do último suspiro do morto. Então eu já sou dono. Por que eu estou falando disso? Porque a aceitação da herança, ela ainda é exigida no direito brasileiro, mesmo sendo dono, porque eu vou confirmar que eu quero herança. Então eu posso ter uma aceitação por vontade expressa, eu declaro no inventário, quero, eu mando um WhatsApp, eu quero as joias da mamãe, ou uma aceitação tácita. Tácita quer dizer, eu não preciso declarar, eu ajo como herdeiro. Primeira coisa que eu faço é tirar as joias da mamãe antes dela morrer para falar. É o melhor caso de aceitação tácita de herança. Antes da mamãe ser enterrada, eu já tirei as joias e já pus para mim e falei, não, eu quero. Aceitação tácita. Eu não preciso dizer, eu quero. Porque se eu não quisesse, eu deixava enterrar a mamãe com as joias, certo? Fala. Professor, pode ser herdar dívidas? Pode. Então você pode Não é tão legal quando herda dívida, sabe? Normalmente, quando as pessoas herdam dívida, elas renunciam à herança. Esse é um tema bonito. Falar assim, o senhor quer ficar mais pobre? Normalmente as pessoas falam, não tenho esse interesse. O senhor gostaria de ficar mais pobre? Não. O senhor gostaria de pagar as dívidas de jogo do seu pai? Não, dívida de jogo não paga, né, professor? Não paga, mas pode ter um monte de promissória que ele assinou, até o senhor provar que é dívida de jogo. Então, por exemplo, o seu pai está quebrado e está vivo. O senhor já faz uma holding patrimonial, já tira o patrimônio da pessoa física, já põe as dívidas da pessoa física. Quando morre, o senhor renuncia. Diz, não quero. Deixa para quem precisa mais que eu. O senhor entendeu, né? Quem precisa pagar as dívidas. Muito bem. A aceitação tácita da herança é quando os herdeiros da dona Quitéria tiram as joias e pegam as joias e põem em cima da mesa. Sabe quem fez? O senhor assistiu a série? Quem fez a Quitéria era... que ela está viva. A Fernanda Montenegro.
E o Cícero branco é o Paulo Betti. Que daí, na hora que eles acordam em sepultos, ela fala, minhas joias, roubaram minhas joias. Fala, não, não roubaram não, a senhora foi posta assim no esquife. Fala. Se ele nega a dívida, o que o senhor quer dizer com negar a dívida? Ele recusa a herança, ele renuncia. Aí, doutor, quando o herdeiro renuncia a herança e o morto estava quebrado, prevalece um provérbio que o senhor assistiu em direito romano várias vezes ser dito, ema, cada um com o seu problema. É Justiniano. Justiniano um dia pôs assim, põe aí no digesto. Quando o credor encontra o devedor quebrado, o que ele faz? Senta e chora. Tá lá no digesto. Tá? Eu não sei se é no digesto, se é nas institutas de Gaio, mas tá lá. Senta e chora. Por quê? Se o senhor empresta dinheiro, vamos supor que o senhor seja um bom gestor do patrimônio. O senhor põe todo o dinheiro da sua empresa no Banco Master, um grande banco. O banco quebra, o senhor olha para os seus sócios assim, vamos sentar e chorar todos juntos. Porque quando o credor não encontra bens do devedor, chama-se insolvência, certo? Ou falência. Azar do credor. A não ser que haja fraude, mas estou pensando numa situação normal. Por isso que quando vai entrar um idoso no hospital, o hospital nunca deixa o idoso assinar o contrato. Ele assina e os filhos assinam junto, para que tenha mais patrimônio disponível se o idoso morre no hospital. Por isso que os filhos assinam juntos. Eles nunca deixam o idoso assinar sozinho. Muito bem. Onde eu estou? Na forma. Na forma, que pode ser tácita. Forma não necessariamente se confunde com solenidade do ato. A forma é como a vontade se materializa. Por escrito, verbal, por gestos, por ações, como essa das filhas que tiraram as joias do esquife. Eu reli recentemente o Incidente Antares, porque eu queria transcrever essa parte da Dona Quita para usar. O livro é muito bom. Agora eu estou lendo O Tempo e o Vento do começo. Eu tinha 14 anos, agora estou relendo. O Tempo e o Vento é uma poesia. O Érico Veríssimo realmente era um grande cara. Muito bem. Solenidade já significa uma forma qualificada. Ou seja, uma forma especial, porque terá um controle do Estado. Se eu digo para os senhores, escrito ou verbal, isso é só forma. Se eu digo forma pública, um instrumento particular, isso é solenidade. Então, vou explicar bem para vocês esse controle do Estado. Se eu digo para vocês, o contrato de fiança está no código, dar-se-á por escrito. Se a fiança for verbal, ela é nula, porque faltou a forma prescrita em lei. Tudo bem? A fiança dar-se-á por escrito. 819 do Código Civil. Eu não estou exigindo solenidade, eu estou exigindo forma, por escrito. Agora, se eu disser aos senhores, o contrato que tenha por objeto venda de imóvel, cujo valor supere 30 salários mínimos, portanto, eu estou falando do 108 do Código Civil, venda de imóvel, cujo valor supere 30 salários mínimos, tem que ocorrer por escritura pública. Não é forma, é solenidade. E se não tiver observância à solenidade, o negócio é nulo. Então repare uma coisa interessante. Se eu for comprar, se eu for doar, se eu for permutar um imóvel, cujo valor seja maior que 30 salários mínimos. Então vamos partir da premissa que é maior só para dar os exemplos. Nesse momento, eu pego um papel e faço, dou ao meu sobrinho João a minha casa, que vale R$1 milhão, tudo bem? Essa doação é nula, por ausência de solenidade. A doação é nula. Eu preciso ir ao cartório e fazer uma escritura pública de doação. Porque sem a solenidade, a doação é nula. Por outro lado, se eu quiser doar para o meu sobrinho João um enfeite que eu tenho em casa, eu vou lá e entrego, chama doação manual. E não tem forma nenhuma
Pode ser, inclusive, manual, sem escrita e sem solenidade. Porque é bem móvel de pequeno valor. Entenderam a diferença? Imóvel, acima de 3 salários mínimos, formal e solene. Móvel, de pequeno valor, informal, não solene. Uma pergunta para os senhores e senhoras. Por que os senhores e senhoras acham que a lei, para certos atos, exige forma e para outros, além da forma, ela exige solenidade? Por que a lei faz essa opção pela forma e também pela solenidade em alguns negócios jurídicos? Vocês não têm ideia? Para que serve forma? Ou seja, o senhor acertou em gênero, número e caso. Forma implica segurança. Porque se eu disser para você, nós combinamos uma locação verbal, e olha que curioso, a locação no Brasil pode ser verbal, não tem que ter forma escrita. Ela vai ter efeitos próprios, diferentes da locação por escrito, mas ela pode ser verbal. Então eu combino, doutor Gabriel, quer alugar minha casa de praia por 30 dias? Quero, Simão. Quanto você paga? R$1.000, está alugado. Essa locação vale entre mim e o doutor Gabriel, tá? Quem que o senhor dá como garantia? Doutora Letícia como fiadora. Letícia quer ser fiadora? Ela faz assim para mim, quero. A locação vale e a fiança é nula, porque a fiança precisa de forma escrita. Ou seja, a lei entende que a segurança jurídica é menos necessária entre locatário e locador do que com relação ao fiador, que é o, vamos chamar assim, garantidor desse contrato. Então é segurança jurídica. Só que tem um outro detalhe da forma. Quanto mais forma a lei exige, isso é muito bonito. Vocês concordam que é mais difícil celebrar o negócio? Então o negócio vai exigir também mais reflexão, certo? É muito mais fácil, por impulso, você comprar um pão de queijo de manhã do que por impulso ir no cartório assinar uma compra e venda de uma casa. Ou seja, a forma dificulta o negócio, logo traz segurança, logo traz reflexão. Logo traz reflexão. E vamos mais longe sobre a forma. A forma, por dificultar e por trazer segurança e reflexão, também implica um desestímulo a certos negócios. Porque quanto mais fácil é, maior o tráfego negocial, certo? Quanto mais difícil é, menor o tráfego negocial. E é por isso que, curiosamente, quando o bem é imóvel de valor maior que 30 salários mínimos, a lei exige solenidade, que eu vou ao cartório. Pensa bem, toma cuidado, presta atenção. Só que os atos que a lei mais quer que eu preste atenção, de todos, que são os mais formais, solenes do sistema, não são em matéria patrimonial. Alguém chuta qual é o ato mais solene, mais formal de todo o sistema jurídico brasileiro? Claro, o casamento. Porque afinal, se você se casa em Las Vegas no drive-thru, você pode se casar bêbado dizendo sim. Você vai passar pelo juiz de paz, levar documento, assinar, proclama, depois você vai casar, dá um tempão para você pensar, será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Ou estou entrando num barco furado? Agora, se o casamento fosse estilo comprar pão de queijo, você de manhã casa no café aqui do Alaor e à tarde já pensa, meu Deus do céu, não devia ter casado. Porque o pão de queijo no máximo dá culpa com relação à dieta. O casamento tem outros efeitos jurídicos. Professor, mas isso está acontecendo? Não está. O casamento não está banalizado no Brasil. O casamento continua um ato sério. Eu estava falando lá em Portugal, nessa minha última estadia, com uma professora portuguesa, sobre o direito de família de lá e de cá, que eu já estudei os dois, porque eu trabalhei lá há muito tempo. É muito diferente. Mas o casamento brasileiro não está banalizado. O casamento continua uma instituição séria. E o que banalizou-se do casamento não é por culpa da lei, é por culpa da sociedade. Mas tem um outro negócio jurídico também que é muito solene. O casamento é o mais formal de todos, certo? Inclusive, os senhores sabem que o casamento tem que deixar as portas abertas durante a celebração, para que qualquer pessoa possa irromper e gritar, eu tenho uma objeção a esse casamento, uma coisa bem comum também. Bem todo dia, a pessoa está casando, entra alguém correndo pela porta aos berros. Até uma discussão se essa porta para fins de casamento estaria fechada ou aberta. Isso é uma questão séria. Essa porta aqui está fechada ou aberta? Fechada.
mas qualquer um pode abrir, né? Então ela está destrancada. Será que ela precisa estar aberta para a gente ficar ouvindo o barulho do sino, o barulho de todos os alunos? Ou basta que ela esteja destrancada, que para qualquer pessoa do povo possa entrar? É por isso que não pode ter casamento em avião, porque não tem como abrir a porta. Quer dizer, até tem, mas o efeito não é exatamente um efeito muito agradável. Viram na Ryanair, na Europa, que o cara foi sugado pela janela e quase foi jogado para fora? Então é melhor não abrir porta durante o voo, né? Então, porta trancada. Mas qual que é o outro negócio jurídico formal, em regra? Não, além das vendas de casa. Tem que ser o quê? Aquele que eu não estou aqui para dizer o que eu quero, que é o testamento, certo? Porque o testamento implica captar a vontade de alguém que não vai estar aqui para explicar depois o que queria. E, portanto, o testamento precisa ser formal para que haja controle de que aquilo que está no papel é aquilo que o morto queria. Tanto que as pessoas acham, as pessoas normais do povo, que eu estou lá deitado na minha cama. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Daí eu chamo a família. Reúno a família inteira ao meu lado. Você fica com o quadro, você fica com o anel, você fica com a geladeira. E eu, pai, fica com a privada, que é onde você mais ficou em casa. Ah, fez a divisão dos bens. Daí eu morro. Daí todo mundo filmou hoje, né? Filmou com o celular, porque todo mundo filma tudo hoje. Agora temos o testamento do papai. Não temos porcaria nenhuma. O testamento é formal. Não é chegar deitado numa cama e começar a gritar, deixa os bens. Não, e além do que o testamento é formal, e se a forma não é observada, o testamento é nulo. Portanto, precisa ter forma. A lei facilitou duas coisas só no testamento, tá? Uma é o testamento do militar que está em guerra, que a lei permite, nesse caso, o Brasil está sempre em guerra, nós temos muitos conflitos de fronteira, né? Então nós temos muitos militares em guerra. Então o sujeito está em guerra, está lá lutando pelas fronteiras, e daí ele toma um tiro. É de raspão na perna. Vou morrer, não vai. Não, mas eu vou morrer. Chama lá os colegas e diz, se morrer, gostaria de deixar meus bens para tais pessoas. A lei aceita, porque é o testamento militar do militar em combate. É chamado nuncupativo. Só para o militar em combate. Não o militar que está aqui fazendo exercício no Parque do Ibirapuera, correndo de manhã. Ah, vou morrer. Não, corre para o cartório. Tem que ser na guerra. E o segundo testamento flexibilizado, a lei chama de testamento hológrafo simplificado, 1869 do Código Civil, checa aí, Anfi, 1869 do Código Civil, que é aquele testamento da pessoa que, por uma circunstância especial, faz uma declaração escrita e diz, não posso, por essa circunstância, fazer outro testamento. Por exemplo, alguém que vai ser operado pela manhã, na madrugada acorda e pega um papel e escreve. Ou na época da Covid, que a pessoa não podia sair de casa, e faz um testamento dizendo assim, por essa circunstância especial, eu deixo meus bens para... Ele não precisa nem de testemunha nessa hipótese, mas é um testamento especialíssimo, não é para todo mundo. Não é que a pessoa chega em casa, dá uma dor de barriga, pega um papel de guardanapo, assina, e fica com a dor de barriga e o guardanapo. Daí um dia morre 50 anos depois, pega o guardanapo e fala assim, olha, a vovó queria que a geladeira ficasse com o tio Juquinha. Não, isso, o papelzinho não vale. É o mesmo problema da morte na Mesopotâmia, né? Matar por guardanapo é só na Agatha Christie. No Brasil, não matem por guardanapo. O guardanapo não tem valor de testamento. Tá claro isso para os senhores e senhoras? O testamento é formal. Fala, doutor. Então, uma carta, a menos que estivesse declarando essa condição especial, não... Mas tem que ser uma carta que diga, eu vou morrer e morreu. Não escrever uma carta, hoje estou com 32 anos e melancólico, acho que vou me matar. Logo, deixo todos os meus bens para o Largo de São Francisco. Daí o cara morre com 95, olha, tem um testamento dele com 32 anos. Cartas, bilhetes, WhatsApp. Se eu morrer, peço a você que, por favor, entregue todos os meus bens para o meu amigo João. Daí morre, João, eu quero aqui. Mas como aqui? Isso aqui não é testamento. O testamento é solene. Vamos ao termo melhor. É formal. E o testamento que mais se faz é o solene, que é em cartório. Mas ele tem que ser formal. Pelo menos formal. Sim. Professor, eu acho que me adiantando, mas peraí. Se eu morrer sem testamento, o que acontece com meus bens? O senhor vai no meu grupo de estudos. Isso é só quinta-feira. Isso não é hoje, não. Hoje é segunda e terça. Isso aqui está na parte geral.
Parece uma época. Ô, Alessandra, eu vou tirar isso aqui, para de gravar.